E aí galera, Spectral aqui e hoje eu vou estar trazendo mais um tutorial para vocês. Esse tutorial vai ser de como fazer cinematics no Ghost. Eu postei um vídeo, foi o último vídeo que eu postei no meu canal, dessa cinematic que eu fiz com títulos 3D e que o título realmente parece bem realista. E a gente vai estar usando alguns plugins adicionais que não veio com After Effects, que vão ser o Element 3D, que vocês ainda não conhecem ou talvez conheçam, e o Magic Bullet Loose, que eu já usei no meu outro tutorial da intro. Vamos começar. Então galera, nesse tutorial a gente só vai estar usando o After Effects, tá? Mesmo que tenha 3D, a gente não vai estar usando o Cinema 4D ou algum outro programa de 3D. E eu vou estar deixando o vídeo na descrição de um cara que eu peguei essas cinematics aqui do Code Ghosts, ok? Então vamos começar. Eu vou pegar essa aqui mesmo, que foi a que eu fiz o vídeo lá, e eu vou arrastar ela aqui para uma nova composição. É uma cinematic desse mapa aqui, é um Overlord. E ele tem essa filmagem dessa parte que é tipo uma garagem, que tem esse chão, que é bem da hora pra você colocar o seu título no chão, pra ele parecer mais realístico. O que a gente vai fazer agora é selecionar essa layer e clicar aqui no Track Camera. Se isso aqui não estiver aparecendo pra você, você vai ter que vir aqui no Window e clicar em Tracker. Lembrando que esse tutorial, se você for fazer desse jeito que eu vou fazer, ele só funciona no After Effects CS6, porque o CS6 ele tem esse tracker. Ou então, se você tiver no CS5 ou anterior, você pode baixar aí alguns plugins que são terceirizados, né? Que você pode baixar e instalar no CS5, CS4, etc. Então, no CS6 você vai clicar aqui em Track Camera e ele vai começar a analisar. Ele vai ir indo frame por frame e ele vai posicionar uma câmera 3D na filmagem original do vídeo, criando alguns pontos 3D em vários lugares do vídeo, fazendo assim com que você possa posicionar o seu título em algum desses lugares e ele vai ficar sempre ali parado. Eu vou esperar aqui ele renderizar. Você pode ver que ele vai ir indo frame por frame aqui, e quando terminar eu volto. Então galera, terminou aqui de analisar o vídeo e agora você pode ver que ele criou esses vários pontos aqui em todo o seu vídeo. Esses pontos eles estão em 3D. Eles estão no espaço 3D dentro do After Effects. O que significa? Que conforme a câmera do vídeo se move, eles movem, eles ficam parados no vídeo, mas na verdade eles estão se movendo no sentido contrário da câmera para parecer que eles estão realmente em 3D. O que a gente vai fazer agora? Você vai ir escolhendo alguns desses pontos aqui. Eu vou clicar neles e vou clicar em Create Null and Camera. Então ele vai criar essa câmera aqui do 3D Tracking. Tá certo? E ele vai ir criando nulos nos pontos. Se você clicar no nulo, você pode ver que ele vai ficar sempre ali. Então vamos criar mais alguns nulos aqui. Eu vou criar um aqui, talvez um aqui. E ele vai ir adicionando essa informação aqui. O que a gente vai fazer agora é que a gente vai escolher um desses nulos para colocar o nosso texto. Então pode ser esse aqui mesmo. E agora eu vou apertar P e você vai ver que tem a posição dele aqui. O próximo passo é a gente criar o nosso texto. Então eu vou criar um novo sólido aqui. E agora é a parte que a gente vai usar o Element 3D, tá certo? Ele é um plugin aí do Video Copilot. O Video Copilot é um site e um desenvolvedor de plugins e tutoriais muito bom. Se vocês quiserem, vocês podem ver o site deles lá. Então agora a gente vai vir aqui em... Pera aí, antes disso tem que criar um texto. Então eu vou digitar aqui. E agora vocês vão fazer assim. Esconde esse texto. Vem aqui no sólido. Clique em Custom Layer. Custom Text and Masks. E você vai marcar a Layer 1 como o texto que você acabou de criar. Tá certo? Agora você vai vir aqui em Scene Setup. E vai clicar em Extrude. E você vai ver que ele vai aparecer o texto aqui. Dá pra você mexer um pouco nesse texto, tá certo? Dá pra você fazer umas paradas bem bacanas com ele. Mas eu vou deixar pra o tutorial, onde eu vou fazer uma intro usando o Element 3D, tá certo? Dessa vez eu vou só deixar ele com um pouco mais de profundidade aqui. E eu vou usar aqui dos presets aqui, que já vem junto com o Element 3D, porque tem esses aqui que são extras. Eu vou usar aqui o Gold, que eu acho que fica bem bacana, tá certo? Outra coisa que você pode fazer para deixar mais realístico é clicar aqui no Environment. E isso aqui é como que o seu texto vai refletir. Se você der um cancel aqui e clicar no Environment e você
clicar com o botão direito e arrastar, você pode ver que ele tá em um lugar. E a reflexão dele vai mudando conforme vai mexendo isso aqui. Então você pode vir aqui no Environment e mudar aqui para um lugar que seja mais parecido com o lugar que você está colocando esse texto. Então eu vou tentar achar aqui alguma coisa. Acho que uma garagem, talvez. Eu vou deixar essa garagem mesmo. E você pode ver que ele vai dar a reflexão da garagem. Agora você vai dar um OK aqui e o seu texto já vai aparecer em 3D, dentro do espaço 3D. Agora o que a gente vai fazer é vir aqui no grupo 1, que o seu texto está no grupo 1, vai vir aqui em Particle Replicator, e agora você vai colocar ele na posição desse nulo aqui. Opa. Então, vamos copiar a posição para lá. Você vai vir aqui no X, vai colocar 560, que é o que está aqui. O Y vai estar em 2478 e o Z em 8355. Você vai ver que ele vai aparecer bem pequenininho aqui, mas se você mover a sua câmera, ele vai estar em 3D certinho. Agora o que a gente vai fazer é vir aqui no Particle Look e Particle Size e a gente vai aumentar o tamanho do nosso texto. Tá certo? Eu vou aumentar aqui para ele ficar, colocar mais ou menos em 35, para ele ficar com um tamanho um pouco maior, para a gente conseguir visualizar melhor. E eu também vou fazer, o que eu vou fazer também é trazer ele um pouco mais para cima agora, já que a gente aumentou um pouco o tamanho dele. E eu vou girar ele para ele ficar com a mesma proporção dessa entrada aqui da garagem. Então eu vim aqui em Particle Rotation e vou girar o Y. Cerca de uns 10. Tá ótimo. Agora vamos ver aqui como é que tá mais ou menos. Você pode ver que já tá ficando bem bom, mas vamos colocar ele numa posição um pouco melhor. Eu vou mover aqui o X um pouco. Vou mover aqui o Y um pouco de volta. E vou mover um pouco o Z. Para ele ir um pouco mais para trás e um pouco mais para baixo. Assim ele vai se alinhando. Eu vou dar um pré-render pra gente ver como é que tá ficando. Então vocês podem ver que o texto ele parece um pouco que ele está flutuando. Isso você vai ter que ir ajeitando aqui no Y e no Z. Tá certo? Então eu vou colocar ele um pouco mais para trás, um pouco mais para baixo. E ajeitando. Agora já parece bem melhor. Vou dar mais um pré-render aqui. Agora já está bem melhor. Outra coisa é que o texto ele está meio virado para frente. Então a gente vai vir aqui no X Rotation e vai diminuir aqui para um -3 mais ou menos. E ele vai se alinhar um pouco melhor aqui com o nosso vídeo. Tá certo? Agora o que a gente precisa fazer? Eu vou colocar ele um pouco mais para trás aqui. Agora a gente precisa criar uma sombra para ele não parecer tão aleatório. Tá certo? Ele vai ficar, ele parece muito que ele tá flutuando. Então para ele ficar mais realístico com o chão aqui, no caso que eu tô colocando no chão, você pode colocar onde você quiser. Eu vou fazer assim. Tem dois métodos de você fazer isso. Você pode vir aqui em Scene Setup, vir aqui nos Primitives e clicar no Plane. Ele vai gerar esse plano aqui, tá certo? Você vai colocar ele no grupo 2 e desmarcar do grupo 1 e dar um OK. Aí ele vai aparecer. Agora você vai ter que ajeitar a posição dele. Então eu vim aqui no grupo 2, Particle Replicator, e vamos colocar ele na posição aqui do nosso nulo novamente. E ele tá aqui, ó. Agora a gente vai aumentar ele de tamanho. Vamos no Particle Look aqui e vamos aumentar. Aumentar mais um pouco. O que a gente tá basicamente fazendo é gerando um chão para o nosso texto. Tá certo? Ele tá um pouco na frente aqui. Você pode ver que ele passa pelo meio do texto. Vou colocar um pouco mais para baixo, até ele ficar embaixo do texto. Aumentar mais um pouco aqui. Assim, tá bom. Agora vamos colocando ele um pouco mais para baixo, um pouco mais para o lado. Agora eu vou ajeitar aqui a rotação dele. Vamos colocar aqui
o X em mais ou menos uns 3. Tá ótimo. Girar o Y em mais ou menos uns 10 aqui, um pouco mais talvez. E vamos tentar ir alinhando ele. Certo. Agora o que você vai fazer é que você vai vir aqui no Render Settings e vai vir aqui no Ambient Occlusion e vai habilitar ele. E você pode ver que conforme você vai aumentando aqui os samples e a intensity, ele vai criando uma sombra para o seu texto. Então deixa eu ir aumentando a intensity aqui, mais um pouco, aumentando também o radius. Você pode ver que ele vai ir criando a sombra ali, tá certo? E também eu vou colocar ele um pouquinho mais para cima. E vou girar ele. Tem que ir ajeitando. É um processo que demora um pouquinho. Precisa de um pouco de calma, tá certo? Mas no final fica bem bom. Olha aí, ó. Pode ver que ele ajeitou bem certinho com o texto. E agora você pode perceber que ele vai ficar... Opa! Ele vai ficar aqui, esse negócio, o plano. O que você vai fazer é vir sincero novamente. Vai clicar aqui no material. E vai vir aqui, ó, no Advanced e clicar em Matte Shadow. Você vai ver que ele vai sumir, você vai dar um OK. A sombra vai ficar, no entanto, o plano ele vai sumir. Tá certo? E ele vai deixar a sombra ali do texto. Outra coisa que a gente pode fazer agora, para dar mais um pouco de sombra, que funciona muito bem, é você vai vir aqui, criar um sólido preto. Você vai vir aqui e apertar para ele ficar em 3D, tá? Se não tá aparecendo isso aqui, ele pode estar assim também. Você vai apertar F4 e ele vai mudar aqui o switch, tá certo? Você deixa ele em 3D. E agora você vai... eu vou diminuir um pouco o tamanho dele aqui. Trazer ele mais pra cá. E agora você vai apertar W para pegar a ferramenta de girar. E vai girar ele até ele ficar alinhado com o solo. Lembrando de colocar ele embaixo do sólido que você colocou o Element 3D. E a gente vai colocar ele também na mesma posição que está aqui o nosso sólido que a gente escolheu para colocar o texto. Então vamos lá. 560, 2478, 8355. Ele vai aparecer ali. Agora vamos aumentar o tamanho dele. Colocar ele aqui um pouco para o lado. Aumentar um pouco mais o tamanho. E aqui não importa muito como que você deixe ele, desde que você deixe ele alinhado com o chão, tá certo? Então eu vou alinhar ele aqui bem. Até que ele fique bem alinhado com o chão. Pode ver que está bem alinhado. E agora o que você vai fazer é pegar a caneta aqui e você vai fazer uma máscara ao redor aqui do seu texto. Então, um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto atrás aqui, um ponto atrás aqui, e você vai fechar a máscara e ele vai fazer isso aqui. Agora, você só vem aqui, aperta F na sua layer e aumenta o feather. E você vai ver que ele vai criar uma sombra. Você pode também vir aqui na máscara e aumentar um pouco o expansion e dar mais um pouco de feather. E você pode ver, opa, você pode ver que ele vai criar uma sombra ali e a sombra vai estar em 3D. Agora eu vou dar mais um pré-render pra gente ver como é que tá ficando. E você pode ver que ele realmente parece que ele tá no espaço 3D aqui. O que a gente vai fazer agora é colocar um Magic Bullet Looks pra ele dar pra galera aí que curte fazer cinematics pra montagem e tal. Eu abri o Photoshop sem querer aqui. E o que a gente vai fazer é criar uma nova Adjustment Layer. Deixa eu só fechar o Photoshop aqui. E a gente vai colocar o Magic Bullet Looks nela. Então você vem aqui, Magic Bullet Looks, Looks. Agora você vai vir aqui em Edit. Vou esperar um pouco aqui para carregar.
E agora você vai vir aqui e escolher um efeito de Music Videos. Esses efeitos, eles são geralmente os efeitos que eles têm assim, ó. Como você pode ver aqui, eles aumentam um pouco as luzes, eles são uns efeitos realmente bem bacanas. Eu vou colocar esse Infusion aqui, que ele aumenta bem a luz, ele cria esses flares quando tem uma luz posicionada. Ele fica realmente bem bacana, e eu vou deletar essa vignette aqui para ele ficar um pouco mais claro. Eu vou clicar em Finished agora, e você pode ver que ele vai ficar bem bacana. Eu vou dar mais um pré-render. E você pode ver que ele vai ficar realmente bem da hora. Então eu acho que é isso aí o tutorial, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no canal. Não esqueça de deixar seu like aí. É isso aí e valeu!